Boa noite, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para uma live super importante. Então já chama a família, manda o aviãozinho aí, convida todo mundo para esse bate-papo, porque olha, saúde e saúde mental, né? Estão no centro da discussão e são coisas que a gente não pode descuidar nunca. Mas depois, né, da pandemia aí de Covid 2019, né, teve o pré-pandemia, teve durante a pandemia, agora esse pós-pandemia que a gente ainda não sabe, né, como vai ser, tem sido associado a um aumento nos problemas de saúde mental e na dependência química em muitas partes do mundo. O isolamento social, a incerteza econômica, o aumento do estresse e a falta de acesso a serviços, né, de saúde mental e tratamento para a dependência química são alguns dos fatores que podem contribuir para esse crescimento. Muitas pessoas têm enfrentado desafios emocionais e mentais nesses períodos que eu comentei, né, pré, durante e pós-pandemia, como ansiedade, depressão e insônia, que a gente sabe que é cada vez mais comum, infelizmente. Além disso, há relatos de pessoas que já lutavam, né, contra a dependência química antes desse período e tiveram recaídas devido ao estresse adicional. É importante lembrar que a recuperação da dependência e a melhoria da saúde mental exigem tempo, esforço e apoio adequado. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando problemas de saúde mental ou dependência química, é fundamental procurar uma ajuda profissional. Existem muitas opções de tratamento e apoios disponíveis e por isso a gente escolheu, né, esse assunto para trazer aqui uma profissional para discutir com a gente hoje. Graduada em terapia ocupacional, especialista em saúde mental, a Soraya Vitória Matos trabalha há 17 anos com dependentes químicos e doenças crônicas, capacitada a executar métodos e técnicas terapêuticas com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade mental do paciente, bem como atender pacientes, né, para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional. Ela atende consultas presenciais e online. A Soraya foi indicada, né, por outra entrevistada querida nossa aqui e tem amplos conhecimentos para realizar diagnósticos específicos, analisar as condições dos pacientes, orientar pacientes e familiares, desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Ela tem ainda experiência com exercício de atividades técnico-científicas. Enquanto eu vou chamar ela aqui, o pessoal que for entrando pode também deixar a sua pergunta, sua dúvida, né? Às vezes que depois eu posso encaminhar para ela. Não deixem de perguntar. Boa noite, como você está? Boa noite a todos. Olá, Soraya, seja bem-vinda. Boa noite, minha querida. Muito obrigada pela tua presença. Posso te chamar de Soraya? Claro, como que por prefere? favor. Seja muito bem-vinda. Ó, minha mãe já está presente, Karina entrando. Eu fiz a tua apresentação, né, Soraya? Se quiseres complementar alguma coisa, fica à vontade. Oi, Karina. Gente, que bom ver pessoas do meu convívio aqui. Eu sou Soraya, né? Soraya Matos, sou terapeuta ocupacional. A minha especialidade é em reabilitação de dependentes químicos e a abordagem que eu uso é a TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. E eu queria dizer sobre a complexidade, né, de falar do uso de drogas, do dependente químico, ou mesmo conhecido como adicto, né, que é aquela pessoa cuja vida é controlada pelas drogas. Gente, só para se ter uma noção, tem 35 milhões de pessoas pelo mundo dependentes químicos. Isso foi em 2019 pelo Relatório Mundial da Doença e Drogas, para você ter uma noção. Então, hoje deve ser muito maior esse número. Soraya, só antes, né, da gente começar também entrar nas perguntas, só para esclarecer, né, para quem não sabe, quem é leigo,
quando fala dependentes químicos, né? O que eles consideram? Álcool, drogas, o que enquadra aí nesses Caroline, números? é o seguinte, todas as pessoas que têm abuso de álcool, fumo, drogas em geral, e isso também inclui remédios, tá? Todas as substâncias que te deixam o seu psique fora do seu controle, né? A sua mente sai fora do controle, é considerado como drogas. Muitas das vezes as pessoas falam, mas por que do cigarro, né? Porque ele não dá não traz nenhuma influência, né, para o sistema nervoso. Mas o cigarro, ele traz a dependência, não só pelo que contém, né, que são várias e várias, são milhares, na verdade, né, de substâncias químicas que contém ali, como eles fazem, ele faz também que a pessoa fique dependente química. Então, tudo aquilo que te controla, ela passa a ser chamado de drogas, né? É isso. Seria um vício, né? E qual a importância da terapia, né, para a gente começar aqui, para a saúde mental dos familiares e dos dependentes Olha, químicos? primeiro eu queria dizer aos familiares, né, às pessoas mais próximas do dependente químico, que eles também podem estar doentes. A gente chama de codependentes. Normalmente, essas pessoas, elas têm alguns transtornos, depressão, ansiedade, pânico e vários outros transtornos mentais pode ser desencadeado por ver uma pessoa tão próxima, uma pessoa, né, que ela tanto gosta, enfiando cada vez mais, afundando realmente. Então, ela quer a qualquer custo, ela faz qualquer coisa para tirá-lo dali. Só que o grande problema tá que no codependente, se ele não tiver um apoio, né, terapêutico, ele não vai saber como agir. Ele precisa, em primeiro lugar, identificar se realmente, né, essa pessoa próxima dele é dependente químico. Porque muitas das vezes as pessoas não sabem diferenciar um dependente químico de um não dependente. E para se diferenciar, você tem que, a primeira coisa é ver se ele mudou, né, emocionalmente. Às vezes eles ficam mais quietos, ou na alimentação. Às vezes comem muito, às vezes não comem, isolam-se, vivem normalmente mais solitários, mais arredios. E uma das coisas que é bom observar é se essa pessoa prejudicou a sua higiene pessoal. Isso é algo que é assim, sabe, é muito certeiro. Então, quando você começa a perceber que essa pessoa já não se cuida bem, ou fica muito irritado, sai toda hora, porque a busca do dependente, do adicto mesmo, é o tempo todo. Ele só pensa em como conseguir a droga, onde buscar essa droga. Então, a terapia, ela entra justamente aí, para dar o apoio ao familiar, né, para ele deixar de se sentir culpado, que muitas mães se sentem culpadas, muitos pais. Eu já vi vários casos, né, dessas pessoas se separarem, porque dá muita briga em casa. Normalmente um passa a mão na cabeça, o outro já quer agressividade. Então, esse tipo de tratamento, né, que a gente faz primeiro o familiar, a pessoa mais próxima, entender que ela tem um problema que tem um dependente químico em casa. E esse problema é sério, porque isso é uma doença. E ela é incurável. Não existe cura. O que a gente vai conseguir fazer é deixar essa pessoa longe, a gente fala limpo das drogas. Eu vou ser um pouco mais... Vou falar mais popularmente, que eu acho que vai ficar mais fácil para todos entenderem. Essa pessoa ela vai ficar um tempo podendo ter recaídas, que é importantíssimo, muito importante, a pessoa observar como está, vamos supor, colocou numa clínica, né? A gente tem muitos casos que as pessoas são internadas. Essa pessoa, ela volta mais limpa, né? Ela volta limpa, ela volta agindo de forma diferente e mais próxima da família. Então, quando essa pessoa começa a ficar diferente, você tem que ter
uma observação muito grande em cima do comportamento dessa pessoa. E não só do comportamento. Uma coisa que eu acho que é primordial é que a pessoa fique do lado dessa pessoa e mostre para ela que realmente ela está do lado dela, mas que ela não vai destruir a própria vida, como a grande maioria destrói, por conta da dependência química do outro, ainda que seja um filho. Entende? Então, a terapia, né, cognitiva comportamental, o famoso TCC, que é a abordagem que eu uso, existem várias outras, mas a abordagem que eu uso é justamente para a gente desenvolver técnicas com essa família, porque realmente às vezes nem existem, a gente tem que desenvolver e descobrir como que essa família ela desenvolve em cima dessa patologia, né? E é assim que a gente trabalha com o familiar. E a partir do momento que o familiar já está realmente mais direcionado de como ele vai lidar com o dependente químico, com o adicto, aí sim é a hora da gente cuidar do adicto. Eu não sou, pelo menos eu, como terapeuta, eu sou muito... Claro, já peguei casos direto com o dependente químico. Mas é muito mais fácil a gente cuidar primeiro da família, né? A gente desenvolver alguma habilidade, mesmo, desenvolver habilidades para ela lidar com esse estresse, com tudo isso, e depois a gente pega o dependente químico e começa a tratá-lo. Entendi. E quais são os sinais mais comuns, né, de um dependente químico, ou até se a família ali ainda suspeita, ou enfim, como começa assim a detectar, né, que virou realmente um problema? Eu até falei um pouquinho disso anteriormente, Caroline. É Caroline mesmo, não é? Caroline, aham. Porque eu pensei que era Carolina. Minha nora acabou de entrar e é Carolina. Mas o que acontece, Caroline? A mudança de humor, como eu falei, é o primeiro aspecto que vai ser modificado no dependente químico. Então, assim, a pessoa ela pode parecer irritada, nervosa, com a higiene, né, deficiente, vai ter um isolamento social, a alimentação, por exemplo. Eu vou tentar falar da maconha, que fica um pouco mais fácil, para que as pessoas consigam compreender como ela pode observar se essa pessoa está entrando no mundo das drogas ou não. Vamos supor, um parente, né, o filho, uma pessoa próxima, você sabe o tanto que ele come. E aí ele começa a comer muito mais, desesperadamente. Aqueles pratos assim imensos e muito doce. Isso já é para você ligar o alerta. Sabe? Então, assim, eles comem muito mais. E isso eu estou falando quando é maconha. Agora, quando a gente fala já da cocaína, já é diferente. Essa pessoa fica extremamente agitada e quase não come. E começa a emagrecer. Então, existem vários aspectos, né, que você vai poder, vai perceber. E cada dia mais, ele vai sair com mais frequência. Ele vai estar junto com pessoas que você não conhece. Normalmente, ele não leva para casa dele os companheiros, entendeu? Os ditos companheiros. Porque essas pessoas, elas nem podem ir à casa dele. Porque normalmente são traficantes, aviõezinhos, né? Então, isso é um problema. E até existe um termo, né, que é a larica. A larica é justamente essa cumilança, né? Essa vontade, assim, absurda da pessoa comer, comer, comer. E tem uma necessidade muito grande de doce. Existem várias outras drogas, e cada uma, né? Porque cada indivíduo, a gente vai ter que realmente ver como ele era. Então, não dá para eu ser muito generalista, levar todas as informações para todos. Mas eu acho que um pouquinho, né, do que eu estou falando, a pessoa consegue observar. Você está conseguindo entender? A gente está conseguindo... Eu estou sendo clara? Tá bem Ok, claro. ótimo. Mas são essas. Observar, né,
o comportamento, mudou a alimentação, também, como tu Irritabilidade, falasse, às vezes, eu ansiedade, acho que a depressão. pessoa, desculpa, te cortei, tem, como tu falasse, os amigos ali, né, entre aspas, traficantes e tal, não vão poder ir até a casa. Então, provavelmente, essa pessoa começa a sair mais, começa também a ter comportamentos que antes não tinha, Sim, né? Para ir atrás da droga, como tu falasse, que é toda hora pensando mas nisso. muitas das vezes também a pessoa começa a perder um pouco do senso. E ela se tranca dentro do quarto dela e usa maconha sem parar, usa cocaína. Então, e assim, eu queria voltar só um pouquinho, porque eu acho que é Claro. pertinente. É o seguinte: normalmente, adolescentes que são mais quietos, mais contraídos, eles procuram aceitação de um grupo. E a maconha é algo que faz uma socialização. Então, muitas das vezes, não existe, por exemplo, nada que você possa identificar no seu filho. Talvez ele não é ansioso, ele não está irritado, ele não tem transtorno mental nenhum, porque alguns transtornos também fazem com que a pessoa procure, né, tenha o uso de drogas e tal. Então, na verdade, é isso que a gente tem que observar. E aí começou, seu filho não tinha muitos amigos, aí começa a aparecer vários amigos diferentes na sua casa. Então, isso é uma questão também para se observar. E também perceber, né, se dinheiro está saindo com muita facilidade. Porque seu filho normalmente, ou seu marido, ou seu amigo que mora com você, ele gasta X por mês. Ele começa a gastar 3x por mês. Então, isso também tem que ligar o alerta. A verdade é que nós, mães, temos que ficar sempre muito alerta, né? E a porta de escola, né? Porta de escola é o melhor lugar que existe para traficante vender drogas. É maravilhoso. Eles pegam normalmente adolescentes e dali eles dão sempre as primeiras e dali Sim, essa para pessoa viciar, vai né? viciar. E aí, quando você percebe, o controle já foi perdido. E é isso. Maravilhosa. E como a terapia pode ajudar os dependentes químicos, né? Qual que é o papel da família nessa recuperação, já que tu falasse que é melhor trabalhar a família, né? Para a família também ter estrutura e ajudar essa pessoa A depois. terapia, na verdade, ela ambulatorial, eu queria até deixar isso muito claro, porque as pessoas acham que a terapia clínica, né, o que eu faço, eu posso fazer à força. Não, eu não posso. Já começa por aí. Então, o que eu posso fazer é atender a família. Mas atender o dependente químico sem que ele queira, gente, eu tô com a boca seca. Só um pouquinho. Não dá, né? Acho isso bem importante, porque qualquer terapia, né? Até ir no psicólogo, a pessoa lá tem que ter vontade, tem que ir lá fazer o tratamento e querer mudar, né? Não Sim. adianta, né, querer obrigar alguém a Não, fazer. não adianta. Mas por que que eu te digo que eu acho interessante a família procurar tratamento? Porque na maioria, na grande maioria das vezes, o dependente químico, ele não quer tratamento, tá maravilhoso. Gente, as sensações, pelo menos que eu estudo, eu nunca usei drogas, mas assim, pelo menos as sensações que são descritas, né, em livros e o que eles relatam também para mim, é a melhor sensação do mundo. E eu posso te dizer que eu fiz uma cirurgia há alguns anos e a droga que me foi dada, segundo os médicos que eram meus amigos e tudo mais, eles falaram que assim, morreram de rica. Eu pedia sem parar mais aquela droga. Então, quer dizer, Uhum. eu não lembro realmente, né, como que funcionou, como é que foi, porque apagou da minha memória totalmente. Mas eles falavam que eu ficava me dá mais, me dá mais. Então, quer dizer, é uma sensação que deve ser muito boa. Então, não adianta também a gente vir e falar com o filho, nossa, isso é horrível. Não, é mentira, isso é bom, né? Vai dar um gás, ou então vai tranquilizar, ele vai ficar com a turma. E é aí que a gente tem que começar a realmente procurar uma terapia para ver como que a gente vai direcionar para que essa pessoa queira tratamento.
Mas, normalmente, quando eles procuram tratamento, já está no fundo do poço. Essa é a É, quer verdade. dizer, O né? melhor é não Vai entrar. bom ali um período, depois aí começa, né, virar um problema, realmente a gente sabe onde vai parar e aí já pode ser Eu tarde, nunca né? fui procurada por nenhum dependente químico que tivesse iniciando. Todas as vezes, Uhum. né? E graças a Deus, praticamente todos os meus tratamentos foram um sucesso. Lógico que tem as recaídas, isso é normal. A mãe, o familiar, né? A esposa tem que saber que isso é normal. Mas o apoio, porque na verdade a recaída ela não se dá quando o indivíduo usa a droga, é antes dele usar. Ele já começa a demonstrar vários comportamentos diferentes que você já fica ligada. Então, por que, que o tratamento terapêutico, principalmente comportamental, é tão importante? Para que você tenha uma visão ampla do comportamento humano, né, e do adicto. Se você conhecer bem o que é a dependência química, o uso de droga, os tipos de drogas, você já vai ter um caminho melhor. E assim, quando você me pergunta como tratar, a primeira coisa que a gente faz, saindo um pouco da família, já indo para o adicto, é fazer com que ele identifique que ele realmente é dependente químico. E que sem ajuda ele não vai conseguir sair. E a gente trabalha todo esse processo de aceitação, porque a primeira coisa é a negação. Se você chegar perto de um amigo, provavelmente você deve conhecer alguém e falar com ele, nossa, você está passando dos limites. Por exemplo, vamos falar do álcool, né? Que é uma droga que é lícita e é uma das que Lícita, mais né? destroem os lares. Né? Destrói lar, Uhum. trabalho, e isso acontece muito com todas as drogas, claro. Eles perdem trabalho, eles brigam com o melhor amigo, eles brigam com a esposa. Né? Isso para a gente não ir mais fundo e falar coisas muito mais sérias. Então, é a primeira atitude de uma terapeuta que realmente quer trabalhar ou trabalha, né, com dependentes químicos, com os adictos, é mostrar para eles a importância da aceitação e falar, eu sou dependente químico. Entende? Então é por aí. Então o tratamento é em cima totalmente de mudar esse comportamento, que é um comportamento negativista, porque ele só pensa, eu sou o pior. Ele põe na cabeça o tempo todo que ele não vale mais nada, que a vida dele acabou. Então, você imagina alguém remoer esses pensamentos por todo o tempo. Eu sempre falo, né, pelo menos nas minhas chamadas, eu falo muito sobre emoções. As emoções, ela dura de 40, tem emoções menores, mas de 40 a 50 segundos. O que você vai fazer com essa emoção é sua responsabilidade. Se você quiser ficar remoendo uma emoção negativa, até quando você vai entrar numa depressão? Provavelmente, ou numa ansiedade profunda. Então, assim, a gente pode desencadear várias outras patologias. E, normalmente, os adictos, eles já vêm com comorbidades. Ele vem com várias patologias associadas à doença, né, que é a dependência química. Vai vir várias outras, e eles conseguem manipular facilmente. E isso é um ponto que todo familiar tem que saber. Isso é da doença, tá? Isso é um dos aspectos da patologia. Eles conseguem realmente manipular a família de uma forma e culpar o outro. A culpa de eu ser adicto é sua, não minha. Eles não, ou não Uhum. são, né? Eles falam, não, não, não sou adicto, ou então ele vai te culpar. E, na verdade, assim, eu estou tentando não só te responder, mas como tentar ampliar um pouco mais, porque senão as pessoas vão ficar um pouco perdidas. Mas se eu estiver atrapalhando e quiser Sim, sim. respostas, né, mais assertivas, você também pode fazer. Não, não tá ótimo, porque dá para entender dentro da dinâmica familiar ali, tô compreendendo o teu raciocínio, né? Como que vai funcionar. E esse é o nosso objetivo aqui também com a live, né, Soraya? Caroline, e um E detalhe que eu havia esquecido, uma coisa que acontece muito dentro da terapia com o adicto é a gente descobrir qual é o gatilho dele, porque sempre tem um gatilho.
O que faz ele buscar esse escape, né? Essa Exatamente, válvula de escape. Porque exatamente. como eu fiz processo de coaching e tal, né? Tenho bastante amigo que trabalha nessa área, é ótimo para o nosso desenvolvimento. Então, o que eu vejo, né? Desculpa te Sem interromper aí problema um nenhum. pouquinho, mas eu acho que serve até para outros assuntos. Por exemplo, assim, ó, se a gente for ver, porque daí trabalha muito ali, né? O que, que é a tua pessoa e o que, que o teu ego deseja, né? E daí a gente já entra aqui numa outra viagem, que daí começa a comparação com as outras pessoas, e, por exemplo, né, se começa muito a se comparar, o fulano já tem um apartamento de tanto, já tem um carro de tanto. Meu, aí, como tu falaste, eu sou um fracasso, não sei o que, pode acabar, sei lá, virando numa droga. Mas nem falando no caso de droga, né? A pessoa só fica ali, depressiva, tal, ou se comparando. Sim, Como eles falam, assim, se tu não tratar isso, se tu não olhar para esse vazio e o porquê que está acontecendo isso, essa válvula de escape, que é a droga, ela só vai camuflar o problema ele vai continuar ali, certo? O problema exatamente. real, que é um problema às vezes de baixa autoestima, de falta de amor próprio, ou N fatores, né? Que daí nem vamos entrar aqui, Pode já ser pode ser até histórico genética, familiar, a genética é um dos genético, fatores mais financeiro, importantes, sabia? mas aí é isso que acontece, assim, que eu vejo, né, muito também. Aí a pessoa começa a beber para camuflar, né? Aí, claro, a droga, o álcool, ela vira o problema. Só que tem um problema ali embaixo que ela tá tentando camuflar e ela não busca ajuda por Sim. isso. E aí é também onde acontece o julgamento, né? Uhum. Que aí até acho legal tu comentar um pouco, porque daí, né, claro que tá errado, usa ali a droga, como tu falaste, se torna manipulador, tal, começa a botar as pessoas numa situação, mas também tem a parte, né, que se quiser comentar, do julgamento, que daí também é muito fácil apontar, né, que, o fulano não dá em nada da vida, não quer nada da vida, não trabalha, não estuda, não faz não sei o quê, só que às vezes, né, não investigaram se tem uma depressão, se tem um outro problema que fez essa pessoa chegar nesse caminho. Sim, o julgamento é algo bem complicado, mas eu também consigo compreender totalmente, porque você já Sim. tentou de tudo. Porque quando chega no ponto de procurar terapia, olha só, existe um dos dados também que eu esqueci de te dizer, que em cada 7 adictos, apenas um procura tratamento. Uhum. Então, a gente está falando de um caso que é extremo. E outra coisa, as pessoas também Exceção. não valorizam. Eles não valorizam, não só o adicto, quanto o familiar. Eles, olha, quando eles vão procurar ajuda, primeiro que acha que é um gasto desnecessário. Para que terapia? Terapia é frescura. E aí, quando chega a procurar, às vezes já é tarde demais e a gente precisa de uma internação mesmo. E que dependendo da situação financeira dessa pessoa, ela nem vai conseguir. Porque hoje em dia, para internar, ele também tem que querer. A não ser que você tenha dinheiro para pagar uma clínica particular. Né? E Que a custa uma mais fortuna, né? barata que eu sei, na nossa região aqui, está 10 mil o mês. A gente está falando de 10 mil reais. Hoje em dia, né? Só há bem tempo, não hoje em dia só. Uma família que tem disponível 10 mil reais, a gente está falando da maior parte da população, não daquela parte, né, que realmente tem o dinheiro e tudo, porque esses mandam até para fora do país. Que é mais fácil ficar livre, Sim. literalmente ficar livre do problema. Porque o adicto é um problema. Ele realmente é um problema. E ele, quando ele começa a sentir que ele é um problema para toda a família, para o irmão ele traz vergonha, porque ele está sujo. Normalmente, vamos partir para uma droga pior, para o crack. O crack ele pode viciar na primeira vez. Então, você já imaginou que na primeira vez essa pessoa pode se tornar um adicto? E o que levou essa pessoa? Então, o julgamento, quando a gente fala em julgamento, eu entendo tanto a situação de quem está julgando, claro, que tanto quanto a situação do adicto. Eu consigo entender. Uhum. Agora, a família, ela precisa de muita informação para que ela não caia na lábia dele, que nunca mais vai fazer,
Gente, porque isso não é o controle da pessoa, entendeu? Isso já fugiu do controle dessa pessoa. Essa pessoa não tem mais condição sozinho de sair, sabe? Que é Então, químico, né? Uma disfunção química, né? Vira um problema físico também, né? claro, Do corpo. claro, a Uhum. dependência, ela é química, fisiológica, né? E principalmente de alma, porque essa pessoa, ela já para de ter qualquer relação. A gente não está falando de religiosidade, tá? Eu estou falando da base espiritual. Ela para de ter, ela não tem mais nada que importe, ela não importa. Quando é homem, ou, né, ele não importa mais com a sua companheira, quando é mulher, não importa mais com o seu companheiro, com seus filhos. Então, literalmente, é jogar uma vida fora, sabe? E eu posso te falar isso, assim, bem próximo de mim, né? Eu já vivenciei e tenho familiar que também, né, já passou por isso. Então eu posso te afirmar que uma pessoa conviver com dependente químico é uma das coisas mais difíceis que o ser humano tem. É uma das dores maiores que você pode imaginar. É dor física, entendeu? Uhum. Então, porque o adicto, ele vai precisar do tratamento medicamentoso, ele tem todo mundo olhando. Mas e a mãe do adicto? Tem. E a esposa desse adicto? Tem. E os filhos desse adicto? Entende que assim, então, se eu não tratar da família, eu estou falando como terapeuta, tá? A gente não está falando Ah, como internação. Se eu não tratar da uhum. família, eu não consigo tirar o adicto daquele lugar. A primeira pessoa, o foco principal é na família. Quem tem que se tratar primeiro é a família. Aí as pessoas às vezes falam, nossa, você é muito radical quando você diz isso. Não, gente, não é uma questão de ser radical. A questão que eu vejo é que as pessoas, elas banalizam demais o álcool, elas banalizam demais a maconha, elas banalizam demais a cocaína, porque hoje nós já temos drogas muito mais potentes e todos os dias. Caroline, você não tem noção da quantidade de droga que hoje está sendo fabricada. Novas. Eu não estou Uhum. falando que está fabricando. Do que já Eu estou falando existe, né? do que não existe. Olha, Uhum. tem tantos cientistas que vivem disso. Eles vivem buscando novas drogas para entrar com outro nome no mercado e poder comprar. Entende? E assim, para o Ministério da Saúde é muito difícil, porque isso acontece mundialmente. Entende? Então, assim, voltando à sua pergunta, o julgamento, ele realmente ele só vai deixar de acontecer a partir do momento que essa família estiver se tratando, porque senão, humanamente, ela não vai conseguir deixar de julgar. O filho que rouba dentro de Uhum. casa para vender as coisas dela lá fora, para comprar droga. É o filho que quebra um quarto inteiro porque ela não deixou ele sair. Entende? Porque a gente tenta levar esse assunto mais leve, mas é muito difícil. E a Sabe? gente não tem noção do que é uma família viver esse Não, drama, né? Tipo, quem não não tem. tem, né, próximo. E assim, é um sofrimento muito grande. E eu consigo entender. E assim, sinceramente, Caroline, quando as pessoas banalizam esse assunto de tal forma, isso me deixa assim, muito triste, porque eu sei que esse vai ser um dos motivos que talvez vai trazer. Eu sei que eu nem vou falar, né? Porque não pode falar sobre a palavra. Mas a gente vai ficar sem, talvez, essa mãe, vai acabar não existindo mais, porque senão podem derrubar seu vídeo. Por isso que eu estou com um pouco de preocupação com algumas Ah, aham, palavras. E assim, já vai ser aham. difícil, né? Monetizar, eu acho que a gente falar de droga, nem eles não vão deixar você monetizar mesmo. Mas o grande Uhum. problema, Sem problema. né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado, porque a perda maior pode ser exatamente para o irmão dele, que pode ficar sem mãe, sem pai, o próprio irmão, e existem vários casos, tá? Agora, antes da gente seguir aqui no nosso roteiro, Soraya, mas que eu também acho importante a gente falar, só para complementar a tua fala,
Claro que falasse do julgamento, mas eu quero deixar claro ali que quando eu comentei, eu quis dizer desse vazio, né? Que às vezes as pessoas vão buscar droga por causa de um vazio que a gente não olha, não Não, é sim, tratado, e sim. aí camufla, né? Não, eu Uma consegui coisa com a outra. compreender. Eu só quis Aham. fazer uma colocação sobre o julgamento pelo seguinte: Sim, a sim. grande maioria das pessoas, elas não têm um motivo para buscar as drogas. Eu espero ter uma oportunidade até de falar por que que elas vão até as drogas. Mas o que que acontece? Uhum. Porque quando essa pessoa chega a buscar as drogas, ela pode ter sido um TDAH que usou Ritalina por muito tempo. Isso pode vir a desencadear, né, a vontade excessiva do uso de drogas. Essa pessoa pode ser altamente depressiva, mas tudo isso vai ter sido visto antes. Entende? A pessoa, ela mostra no comportamento dela que tem algo errado. Então, o que não pode acontecer é os familiares esquecerem de olhar para os seus filhos, a esposa esquecer de olhar para o seu marido, o marido esquecer de olhar para sua esposa, né? Então, se você estiver observando bastante, é, não vai chegar a esse ponto do julgamento, entende? Porque ele vai estar Uhum. sendo tratado. Entendi. A não ser em Sim, sim. casos extremos, que é de abandono, aí realmente, aí a gente vai falar, espero poder falar mais à frente, porque aí já é uma outra questão. Mas, né, nesse momento, eu entendi muito bem sua colocação. Acho também que a gente tem que ter um certo cuidado, principalmente, né, porque a gente julga o tempo todo. O maior problema que eu acho não é o julgamento, é o pré-conceito. Exatamente. Entende? Só deixa eu agradecer aqui o pessoal que está presente na live, que está entrando, a Kelly, Hello Renzi, não sei se é assim o nome, Rodrigo. Pessoal, se alguém também tiver alguma dúvida, Somara, Laíde, a Márcia, a Marta, Laura, a De Paula, mandem aí pra gente a pergunta, tá? Agora, Soraya, não está aqui no nosso roteiro, esqueci, mas que eu acho também bem importante a gente fazer um alerta, que até quando me recomendaram, né, conversar contigo, que assim, né, falou em droga, dependência química também a gente tem essa imagem, né, que a gente assiste série, TV e tal, claro, hoje a gente sabe que não é mais assim, mas geralmente associa lá, né, com o pessoal da periferia, né, que não tem muitas condições financeiras e tal. E hoje, principalmente ali, né, que eu falei agora com a pandemia, todo esse estresse, ansiedade, a gente sabe que na classe alta, né, também tem um boom, só que aí como é diferente, né, aparentemente não demonstra tanto, o pessoal, né, não tem o preconceito, como tu comentasse, ou, né, não, são outros estigmas sociais, assim. Mas fica o alerta para como tem, né, empresárias, mulheres bem-sucedidas com filhos adolescentes já viciados hoje, né? Sim, principalmente porque o acesso ao dinheiro é muito mais fácil. Nós sabemos que as raves, né, esses lugares de festa muito intensa, é propício, tem muitas pessoas que vão estar vendendo ali ácido, né, que é a tal bala, o tal doce, vai estar vendendo a cocaína, e eles têm um acesso muito mais rápido, entende? Então, assim, hoje em dia, classe social, muito pelo contrário, eu acho que hoje pega muito mais para quem tem classe média e alta, do que realmente para a classe baixa, porque é mais difícil o acesso. Então, quando se tem, é Uhum. muito mais fácil. E na grande maioria das vezes, esse traficante, ele não está na porta, não é claro que ele está também na porta de escolas públicas, mas o foco Uhum. deles é no adolescente e nessas escolas que têm um poder aquisitivo maior. É ali que ele vai conseguir vender em grandes quantidades. É ali o grande problema também, né? As mães dão um valor muito alto para essas crianças. Eu já peguei casos de menino de 12 anos que usava crack. Eu fui Nossa. procurada por uma mãe, um menino com 12 anos. E assim, me assustou muito, porque eu não estava pegando um pré-adolescente que começou com maconha. Ele começou com crack. E ele já estava
num patamar que eu já não dava conta. E assim, claro, eu tentei, eu direcionei a mãe, eu ajudei, fizeram a internação dele. Mas assim, é muito complicado. Principalmente porque o Estado não aceita ser internado compulsoriamente. Né? Então, aí para o Estado é mais complicado. E quando é um adolescente, a sorte é que a mãe pode assinar por ele. Aí é que está a grande diferença, entendeu? Uhum. Nossa. E qual a diferença, né, entre terapia individual e a terapia em grupo para Pois é. dependentes químicos? A abordagem individual é uma abordagem o próprio nome diz, né, individualizada, e a gente busca conhecer o máximo, como saber a diferença de uso de cocaína e crack. Gente, eu já respondo, eu vou só acabar de responder a pergunta. Então, quando você faz um atendimento individualizado, né, com a terapia, com a terapeuta, com o terapeuta, ele vai ter condição de falar da sua individualidade sem ser exposto, sabendo que ali é um lugar que ele está seguro, que ele vai poder, né, se expressar da forma que ele bem entender, do jeito que ele quiser. Ele vai poder trazer todos os problemas que não vai ter julgamento. Porque nós, enquanto terapeutas, não temos esse direito, não podemos e juramos por isso. Então, nós não julgamos. E sem contar que no meu caso em específico, que eu sou terapeuta ocupacional, eu trabalho com fazer humano. Então, essa pessoa que às vezes perdeu o emprego, às vezes ele tinha um relacionamento e perdeu, a gente vai desenvolver uma estratégia para que essa pessoa volte a se integrar à sociedade. Aí está uma terapia individual. E quando a gente se propõe a fazer, né, esse tratamento, e ele também se propõe, olha, eu posso te dizer que assim, 98% essa pessoa vai ficar bem. Eu não estou dizendo que ela vai estar curada. Ela pode ter recaídas, e principalmente porque eu peço, né, quando a pessoa vem até mim, ele já sabe que vai ter pedido de teste surpresa, para saber se ele não está me enganando. Porque realmente, infelizmente, o dependente químico do menor é mais Faz fácil. isso, né? Sim, sim, Marta, sim. Uhum. Então, agora, já o dependente químico em grupos é maravilhoso. E eu acho que todo dependente químico deveria procurar. Tem vários, né? Tem o AA, tem o NA, que é o Narcóticos Anônimos, tem Amor. Gente, olha só, fugiu a palavra. Daqui a pouco eu me lembro e falo. E são vários grupos. Então, quando eles estão em grupos, eles estão acolhidos, eles estão com seus iguais, eles têm histórias parecidas, eles realmente desenvolvem compaixão, entendeu? Porque, por exemplo, quando a gente fala em... Não, eu sou uma pessoa que sou empática, eu me coloco no seu lugar. Me colocar apenas no seu lugar não adianta nada. Eu tenho que fazer alguma coisa, então eu tenho que ter compaixão por você. E eu tenho que agir em cima disso. Então, quando eles estão em grupos, eles veem que eles não são diferentes dos outros, eles veem que ali tem acolhimento, ali não tem julgamento também por parte do outro, claro, que com suas devidas proporções. Porque até mesmo dentro, né, do grupo, existem pessoas que julgam quem usa crack, existem pessoas que vão julgar quem usa ácido, existem pessoas que vão julgar quem usa maconha, porque é uma droga muito idiota e ele tá ali. Isso segundo eles, né? Porque a maconha é uma das drogas que mais desenvolve esquizofrenia. Então, quando você pensa que ela... não, maconha não tem nenhum problema. Gente, ela... Medicinal, né? Pois é o grande problema, é a falta de informação. As pessoas, elas não têm informação. E quando não se tem informação, a coisa fica muito mais grave, sabe? Só vamos responder aqui a pergunta da Laura: como saber a diferença de uso de cocaína e crack? Olha, Não sei se
o comportamento da pessoa, né? Se ela quis dizer. Provavelmente, mas isso. eu vou dar algumas dicas para ela. O crack, a primeira coisa é as mãos, né? Você vai notar que as mãos dessa pessoa é Laura. O nome é Laura? É Laura. Tá. Laura, Os dedos dessa pessoa, eles vão estar amarelos, bem amarelos, unhas muito sujas. E como o crack, ele leva o indivíduo a um êxtase muito grande, muito rápido, mas ele também é muito rápido. A ação dele é muito mais rápida do que a da cocaína. E assim, a gente chama de travado. Fulano, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas eu vou tentar ser o mais simples, né, nas palavras possível. Então, quando a pessoa ela tá travada, o olho, né, a pupila dela dilata, essa pessoa tem movimentos involuntários, gente. Eu já vi várias pessoas pondo a língua para fora, eles tremem muito. Só que é muito parecido, porque os dois vão deixar essa pessoa muito agitada, mas a diferença tá principalmente nas mãos, né, e no autocuidado. Porque o dependente de crack, ele consegue se destruir muito mais rápido. Como eu falei, o uso de crack, na primeira vez, ele pode sim viciar. E normalmente vicia na primeira vez. Entendeu? Eu não sei se eu ajudei, mas é porque no comportamento ele vai ser muito parecido com a coca. Então seria mesmo nessas pequenas observações. Mais no visual, Obrigada, né? tia Leila. E acho que a minha irmã acabou de falar ali, ó. Amor exigente. E aqui em Balneário, gente, para quem é daqui, tem um amor exigente, viu? Se não me engano. Eu acho que é 22 anos, mas eu não tenho certeza, porque eu não sou daqui, né? Só tenho 4 anos que eu estou aqui. Eu sou mineira. Mas é amor exigente. Ok, obrigada. E acho que ali respondesse a Marta, mas só para reforçar, quando se fala em menor é mais fácil a internação compulsória. Sim, é mais isso, fácil, né? porque a mãe é responsável por esse menor, né? Então é um pouco mais fácil. Mas também é difícil, tá, gente? Porque não é tão simples assim. Primeiro que você tem que achar a vaga. Então, a nossa saúde hoje, a gente sabe muito bem, né, que não é em todo. Aqui até tem uma saúde mais tranquila, mas a maioria dos lugares é mais um caos. Então, normalmente está super lotado, você tem que estar com todos os exames, todos, gente, de que essa pessoa não tem nenhum tipo de patologia, tipo virótica, todos os exames cardíacos, os dentes tem que passar por um dentista. Então, esse tempo que se leva para fazer todos esses exames, às vezes, ou você perde a vaga, ou, se essa pessoa for maior, talvez ela desista. Então, eu acho que o sistema também está muito complicado. Então, o sistema, né, de apoio à família, né, o codependente e o dependente, tem que mudar. Se nós não conseguirmos mudar o sistema do Brasil, realmente, cada dia nós vamos perder mais para as drogas. E quais são as principais etapas do tratamento, né? Como a terapia comportamental pode ajudar a recuperação do dependente químico? A primeira etapa é a aceitação, né? Então, a terapia ela vai trabalhar essa aceitação com ele. A partir do momento que ele aceita, ele vai passar por uma desintoxicação. Então, quando eu digo, né, que eu peço exames, é justamente por isso. Porque uma das questões que são muito importantes para quando inicia a terapia é querer parar. Então, querer parar é desintoxicar. E aí é o grande problema, porque essa parte, né, os primeiros dias, é muito, mas muito traumático, porque ele tem sudorese, ele vai ter arritmia cardíaca, tremores, ele vai ter uma depressão muito grande, ele vai ter uma ansiedade imensa. Então, a gente vai ter que, além de tudo, acolher, fazer esse acolhimento juntamente à família, porque ele não está internado.
né? E, logicamente, as pessoas falam muito em multidisciplinar, eu não acho que é por aí, eu acho que tem que ser interdisciplinar, estarmos todos juntos, o psiquiatra, né, ajudando ali com as suas drogas, o terapeuta, a psicóloga. Então, nós somos muitos, e se nós estivermos alinhados, né, então a gente vai conseguir um progresso com esse paciente muito mais rápido. Então, aí começa, né, pelo acolhimento, aí logo depois do acolhimento vem a aceitação, da aceitação vem a desintoxicação. A desintoxicação, a gente vai levar uns 60 dias para ter certeza que esse indivíduo está melhor e ele está. Aí sim a gente começa com a reabilitação. Essa reabilitação é a mais longa. Pode durar de 2 anos a vida toda, né? Porque é reincluir esse indivíduo à sociedade. É colocá-lo novamente, entregar a vida dele, né, de volta. Porque ele perdeu tudo. Normalmente, quando ele chega até nós, ele perdeu tudo. Ele perdeu família, na grande maioria das vezes, ele perdeu o emprego, ele perdeu a namorada, ele parou de estudar. Então, ele vai ter, e às vezes até fisicamente, tá? Então, a gente às vezes tem que reabilitar, porque perdeu dente. Então, assim, realmente é um dia de cada vez, né? A gente usa um pouquinho dos 12 passos, que vai ser um dia de cada vez. E como a terapia pode ajudar os familiares a lidar com estresse e ansiedade relacionados à dependência química? Desculpa, eu não consegui te entender. Eu fui ler, perdão. Ah, tá. É que se tu quiser responder aqui a Leila, ó, quer dizer, ela fez um comentário, uma equipe multidisciplinar realmente é muito importante. Essa é minha irmã, tá, gente? Mas eu chamo ela de tia. Tia Leila, o multidisciplinar eu acho muito interessante, mas eu acho ele muito engavetado. É uma gaveta da terapia, aí você puxa a gaveta do psicólogo, que você puxa a gaveta do psiquiatra. Quando é interdisciplinar, é todo mundo interligado. Então a gente faz estudo de caso. E isso sim vale muito a pena. Gente, eu tô olhando para baixo, para mim. É porque eu tô lendo, tá? Desculpa. Então, lendo, sim. O que vai acontecer nesse momento, quando a gente está junto e misturado, é que um vai intervir dentro da abordagem do outro. Entende? Então, a importância é essa. É um pouco diferente do multidisciplinar. Porque você ir num terapeuta, aí vai no psicólogo, vai no psiquiatra, e essas pessoas não interagem entre si, vai dar certo? Claro, tem vários tratamentos que dão certo. Mas não vai ser tão legal. Não vai ser, sabe, tão incisivo ali, não vai dar tão certo quanto se... a minha irmã A gente já vai falar dos passos, tá, Laura? A gente já te responde. Vamos aqui que ainda tem bastante pergunta, pessoal. O assunto eu sei que é polêmico. Não sei se a gente vai conseguir responder. Se eu não conseguir e o pessoal quiser, a gente volta depois, tá? Porque eu sei que quando esse assunto... Ai, a minha querida Vanessa, gente. Um beijo, Vanessa. Ei, Lu. Sim, qual é a próxima? Vamos aqui para a próxima. Como a terapia pode ajudar os familiares a lidar com o estresse e a ansiedade relacionados à dependência química? Pois eu posso te afirmar que a terapia é um único meio. Eu não vejo outro meio. Porque quando os familiares e o dependente químico, tanto o familiar quanto o dependente químico, ele pode estar sendo medicado. Mas se ele não tiver um direcionamento comportamental, a gente não vai conseguir chegar num ponto que é o nosso objetivo. Cura não existe, mas pelo menos a gente vai conseguir fazer com que a doença fique paralisada, né? Vamos falar de paralisação. E quando, né, a terapia, né, como ferramenta, ela entra com um propósito único, que é o primeiro, o acolhimento, e fazer com que esse indivíduo, ele se reconheça, se conecte novamente, tanto com ele mesmo,
quanto com o lado espiritual dele, quanto com a família. Porque a gente faz um tratamento que é muito global. É isso que as pessoas... Gente, de novo, tá? Eu não estou falando de religiosidade. Eu tô falando de um Deus, né? Que o seu pode ser diferente do meu, mas que tem que buscar. Não tem jeito. Eu não vejo, mesmo na abordagem comportamental, eu não consigo ver uma outra forma. E as mais, né? A gente utiliza muito dessa abordagem também para descobrir os gatilhos e a fala desse indivíduo, isso como qualquer outra patologia. Vai ser a fala desse indivíduo que vai me proporcionar o tratamento, que vai me direcionar, na verdade, não proporcionar, vai me direcionar para o tratamento correto, porque cada indivíduo é único. E por ele ser único, ele tem que ter um tratamento individualizado. Então, eu não tenho como te responder como uma receita de bolo, assim. Posso chamar de Carol? Claro. Você deve ser muito chamada de Carol, né? Tá. Então, Carol, o que eu tento mostrar é que tanto a abordagem terapêutica familiar quanto a abordagem para o adicto, a gente vai ter que realmente ver qual é a melhor, existem várias, mas a minha, né, a que eu acho que vale mais a pena a gente usar é o TCC, né, que é a terapia cognitiva comportamental. Eu te respondi ou não? Eu não sei se eu te respondi. Não, era em relação, né, como ela pode ajudar os familiares, e aí acho que falando ali que sobre não os vê caminho sem a estresses. espiritualidade, né? Tá. E aí, como que esse tratamento vai caminhar? A primeira coisa que a gente faz é entender o que o familiar quer para melhorar a sua vida. Porque muitos deles vão ter vergonha. Então, a gente vai tratar o quê? A vergonha. Eu vou primeiro falar do familiar, como que é o tratamento. Alguns deles estão extremamente depressivo, destruído, o casamento acabou. Então, a gente tem que fazer esse acolhimento, por isso que eu estou te falando tão individualizado. Porque pode acontecer de eu ter que tratar a depressão, a ansiedade, a culpa, a vergonha. E a vergonha é um fator que, assim, muito grande. Quase todos os casos, os familiares têm muita vergonha. Muita. Então, a gente vai tratar cada familiar dentro da realidade que ele vive e dentro da condição que ele está. E o adicto igual, da mesma forma. Só que dentro da... Eu trabalho apenas com a abordagem de TCC. Então, assim, dentro de uma abordagem cognitiva, né? Então, a gente tem vários testes, a gente tem várias avaliações, e aí eu vou intervir com as ferramentas disponíveis no TCC. Uhum. E quais são os fatores de risco para o desenvolvimento da dependência? Que bom que você perguntou, agora sim. A primeira é a genética. A hereditariedade é um fator assim, de risco muito forte para desenvolver, né, o alcoolismo. Você pode ver que sempre, normalmente, né, não vou falar sempre não, mas na grande maioria, o dependente químico ele tem familiares que utilizam de álcool ou de outro tipo de droga. E assim, gente, desculpa, eu tô lendo, eu fico meio perdida. Eu não tenho muito costume de fazer live, então eu fico doida para responder também quem tá me perguntando. Eu já vou responder, gente. Aham. Então... Peraí, eu vou desativar um pouquinho, daí depois Ai, a obrigada. gente abre E a gente primeiro, né, tem que olhar esse histórico familiar. Qual é o histórico familiar? Então, se tem alguém na família que já é dependente químico, pode ter desenvolvido por conta de genética. O segundo, trauma. Essa pessoa pode ter passado por um estresse, sabe? Um estresse, uma experiência traumática, com abuso, negligência na infância, os eventos estressantes na vida, divórcio. Divórcio pode trazer dependência química, perda de um emprego,
que ele muito valorizava, então ele começa a se sentir menor e aí ele vai em busca de algo que te dá prazer. A droga dá prazer direto, a droga vai te dar prazer imediatamente. E é um prazer momentâneo. É isso que as pessoas têm que ter também uma noção, que né, anteriormente eu não falei. As pessoas têm que ter uma noção que a droga, ela entra, te dá um prazer imediato e logo depois você quer mais. Porque, por exemplo, você inicia com um cigarro de maconha, vou falar da maconha, que vai te dar uma onda, igual eles falam, tá, gente? Eu estou usando a linguagem dos meus pacientes. Eu acho que vai ficar mais fácil para eles entenderem. Então, eles começam, às vezes, com um cigarro de maconha, eles têm uma duração aí de 4 horas. Eu já vi casos até maiores, tá? Com o passar do tempo, ele vai estar fumando 20 cigarros por dia, 30, e aí não vai bastar. E ele vai precisar de uma outra droga que traga aquela sensação que ele tanto gosta. E assim, a droga de preferência também tem que ser avaliada, porque muita gente tem a droga de preferência, a maconha, ela é altamente depressiva. Outros, a cocaína, ela é energizante. Então, a gente também tem que ver porque, por exemplo, a grande maioria, gente, eu não estou falando que são todos, a grande maioria de pessoas que usam cocaína usam muito álcool antes. Então, o álcool puxa, é um gatilho. Então, por isso é tão importante. Tá, aí eu parei em traumas, né? Problemas de saúde mental. Então, os transtornos mentais, como depressão, ansiedade, bipolar, transtornos de personalidade, né? O borderline, tem uma maior probabilidade de vir a desenvolver esse vício, né? Ser um dependente químico. O uso precoce das drogas. Então, quanto mais novo essa pessoa está em contato com a droga, mais possibilidade dessa pessoa realmente se tornar um dependente químico. Porque o cérebro, né, ainda está em desenvolvimento e ele começa a utilizar, ele faz com que o cérebro comece a entender que ele é, como nos outros também, mas muito maior no adolescente. Começa a ver que ele precisa, e como adolescente, o cérebro ainda não está totalmente maduro, e o que vai acontecer? Ele não tem medo. Se você pensar em você com 15 anos, lembre como que você era. E pense hoje quais são seus medos, que antes você não tinha. Então, com 15 anos, ele não tá nem aí. Ele vai lá, ele usa. E se ele tiver que pegar o carro, ele vai pegar. E ele não tem muito problema com o controle. Então, ele vai chegar doidão em casa e tá tudo bem. Então, tem que ficar de olho, principalmente no adolescente. Outro fator é o ambiente. Qual é o ambiente que essa pessoa está inserida? Se você puder olhar de mais próximo, né, do seu companheiro, do seu familiar, né, do adolescente, e saber quem são esses que estão com ele. Esse ambiente ele pode ser uma influência muito grande, Carol. Então, isso realmente é mais um fator. E o uso frequente, né? Aí é o fator primordial para a pessoa realmente virar um dependente químico. Porque não é porque eu usei uma vez a droga que eu sou dependente químico. Então, principalmente quando a gente fala do álcool. Eu bebo socialmente, mas todo mundo, né? Inclusive o alcoólatra, o etilista. Hoje a palavra, mas eu vou usar a palavra alcoólatra porque a maior parte das pessoas, a maioria, conhece como alcoólatra. Mas o alcoólatra, ele bebe, ele não consegue parar. E você pergunta, você bebe socialmente? É verdade. E quais são... Não sei se concluísse essa pergunta. Não. Carlos comentava. Eu queria só responder uma pergunta que eu vi que eles fizeram. Tá, é que eu ia abrir aqui depois, peraí. Ativar comentários. Acho que foi a Vanessa. Acho que foi o Ângelo, né? Tem uma do Ângelo. O Ângelo. Quem começa o tratamento primeiro, a família ou os dependentes? Eu indico que a família procure primeiro. Porque o
dependente químico, ele normalmente ele não aceita o tratamento. É muito raro. Agora, se o dependente químico falar, eu quero tratamento, vai o dependente primeiro. Entende? Então, a gente tem que saber diferenciar isso. Vai depender muito, mas na grande maioria das vezes é a família primeiro. Tem alguma outra pergunta? É que a outra a gente vai responder já aqui numa pergunta nossa, que ela perguntou sobre os passos ali, né? É a próxima. Quais são os possíveis efeitos colaterais dos medicamentos usados no tratamento da dependência química? Nossa, náusea, tontura. Náusea, tontura, dores de cabeça, às vezes traz estresse, depressão também. Isso vai depender do tipo de remédio que essa pessoa está usando. Porque o que me preocupa um pouco de falar sobre isso? Porque isso não é algo que não é algo que a gente pode dar certeza, são efeitos colaterais. Algumas pessoas têm, outros não. Então, a partir do momento que não são todas as pessoas que têm, né, é bem complicado, e eu posso te dizer com certeza, é melhor usar um medicamento e ficar limpo do que continuar numa vida de destruição não só da sua vida, como da vida dos outros, porque o grande problema da droga está aí, né? E eu sou muito a favor de tratamento em conjunto, como eu disse, né? E interdisciplinar. E esse tratamento interdisciplinar, a gente usando tanto psiquiatra, como psicólogo, como terapeuta, aí sim a gente consegue juntar as forças e tirar essa pessoa do local que ele está. Entendi. Ó, a Laura perguntou aqui antes, o primeiro passo se é terapeuta, né? Se é levar no terapeuta ou no psiquiatra. Eu não sei se tem relação aqui com um programa de 12 passos, né? Como que ele pode ajudar na recuperação de um dependente químico? Segue etapas, vai primeiro para um profissional, depois para o outro? Não, os 12 Esses passos 12 passos seria tudo é uma algo terapia? diferente. Os 12 passos, ele foi desenvolvido por um alcoólatra. E, se não me engano, eu não sei certinho, eu tô com medo até de falar que foi, eu acho que foi 39, 36. Esses 12 passos começou com uma pessoa que estava estudando a palavra, né, a Bíblia, e aí, quando ele começou a estudar a palavra, ele começou a perceber que no tempo que ele estava fazendo algo, ele, e com outras pessoas, ele conseguia se segurar. Ele não queria beber, ele ficava bem. E principalmente quando ele estava ajudando outras pessoas. E aí ele teve que fazer uma viagem, porque eu não vou me arriscar de falar nomes aqui, porque eu sou meio ruim com nomes. E aí ele teve que fazer uma viagem a trabalho, e ele chegou numa outra cidade que ele não tinha esse estudo, esse grupo de estudo da Bíblia, e ele não tinha os amigos que ele ia tanto ajudar com a Bíblia mesmo, ele ia, levava a palavra, e com isso ele conseguia tirar muitas pessoas do alcoolismo. Aí ele foi para essa cidade, quando ele chegou nessa cidade, ele chegou perto de um pastor e falou com o pastor, falou, olha, eu estou desesperado, eu vou cair de novo, eu preciso ter contato com alguém que eu possa ajudar. E quando ele percebeu que não tinha ninguém, ele realmente viu que ele estava assim, a ponto de ter uma caída mesmo, né? Então ele vai e esse pastor indica um médico, fala, olha, tem um médico, eu vou te dar o telefone da esposa dele, né? E você entra em contato. Aí a esposa, antes mesmo dele entrar em contato, a esposa entrou em contato e o médico virou e falou assim, olha, fala com ele que ele tem 5 minutos para falar comigo. Aí ele foi ao encontro do médico, aí o médico falou assim, olha, antes de qualquer coisa, eu queria te avisar que todos os métodos eu já passei, todos os médicos possíveis, todos os remédios eu já usei, e você tem 5 minutos para falar comigo. Ele falou, mas quem disse que eu quero te ajudar? Eu quero me ajudar, porque se eu estiver aqui conversando com você sobre o seu vício, eu não vou cair.
Então, na verdade, os 12 passos, eles foram criados por conta disso. Porque esse alcoólatra percebeu que ele ajudando os outros, tanto que ele chegou ao ponto de pegar pessoas caídas na rua. Imagina a esposa desse cara, como é que deve ter ficado. Ele pegava pessoas caídas na rua, levava para dentro de casa, dava banho, comida, cuidava, para que ele não caísse. Então, os 12 passos começa com os alcoólatras. Esses 12 passos vão servir para qualquer tipo de patologia, tá? Então, a primeira coisa é aceitar que você é dependente. É a primeira. E após a aceitação, vão vir a espiritualidade, que é o segundo passo, que não é religiosidade, é acreditar que tem um ser supremo, que esse ser supremo vai te trazer coisas boas, então quer dizer, é a parte da espiritualidade, e ali conviver com os seus, né, com as pessoas que são iguais, e vários outros. E aí o que acontece? Os alcoólatras anônimos, os narcóticos anônimos, eles não aceitam dinheiro de governo. Eles não aceitam, por exemplo, se eu vou fazer uma palestra, e eu já fiz várias palestras, né, para o NA de Conselheiro Lafayette, mas quando eu fazia, nem passava sacolinha, porque eles dividem, porque eles não aceitam políticos ajudando, eles não aceitam ajuda de ninguém que não seja do grupo, entende? E uma das principais é só por hoje. Então, eles não pensam no futuro, porque o futuro traz ansiedade. E nem no seu passado, porque o passado vai trazer depressão. Porque quem vive no passado é uma pessoa totalmente deprimida. Quem vive no futuro é ansiosa. Então, eles convivem com o presente, com o que eles têm ali. Então, esses 12 passos, ele é uma técnica que pode ser usada por nós também, mas eu vou te ser muito franca, eu realmente não conseguiria, porque eu teria que fazer um grupo de apoio, talvez desenvolver uma técnica em cima dessa. Mas tem vários terapeutas que fazem atendimento de grupo e tentam utilizar os 12 passos, tá? Uhum. E tem ali, como a Laura perguntou, né? Tem uma ordem, primeiro procura o psiquiatra, primeiro terapeuta. Eu, gente, tô puxando a sardinha pro meu lado. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é procurar o terapeuta. Não tô falando por conta de dinheiro, porque o meu objetivo de vida é ajudar pessoas. Eu amo pessoas. E assim, eu faço sempre na minha vida, eu tentei fazer o meu melhor para quem está comigo, né? Para o meu paciente. Hoje em dia não pode mais falar paciente, é cliente, mas eu acho que cliente é uma coisa muito de venda. E assim, de verdade, eu acredito sim, que a primeira pessoa que você tem que procurar é o terapeuta para ele te direcionar. Porque também não adianta, você vai procurar, porque você tem que saber, primeiro, realmente esse psiquiatra é bom? Então, antes de qualquer coisa, procure saber se o terapeuta que você está procurando, ele tem especialização na área. Segundo, procure saber se realmente ele está no conselho. Então, ele tem que estar no conselho. Então, primeira coisa é buscar. Agora, se você optar em levar direto no psiquiatra, provavelmente ele vai passar para terapia também, porque não existe o tratamento medicamentoso sem o terapêutico. Isso não existe. Quem vai te dar o suporte do dia a dia vai ser as terapias. Uhum. E como ajudar um amigo ou membro da família, né, que está lutando contra a dependência química? A primeira coisa que você tem que fazer é acolher essa pessoa. Então, o acolhimento é muito, muito importante, né? Então, você tem que acolher essa pessoa, e quando você acolhe essa pessoa, você não vai passar a mão na cabeça, não. É chamar essa pessoa e conversar com ela, é perguntar para ela, falar, fulano, eu tô te achando estressado, ou eu fiquei sabendo, isso é verdade, isso não é. E já mostra de cara que você sabe que existe um problema. Ou se é um alcoólatra, você vai falar com ele, olha, fulano, eu estive com você e vi sua atitude. Porque isso é acolhimento. Isso é ver o outro, é perceber o outro. Porque se você não falar nada, você não está importando. E muitas das vezes o adolescente busca as drogas justamente para chamar a atenção dos pais, que estão muito
ocupados e que às vezes não veem eles. Eu não gosto muito de ser freudiana, não, que eu sou mais pro lado de Jung, mas então eu acho assim, é a primeira, quer dizer, eu acho não, deve ser feito dessa forma. Então você vai acolher, mas mostrando o seu posicionamento. E a partir daí você vai perguntar para ele, você quer tratamento? Né? Então, naquele ponto ele vai negar. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai negar, ele vai mentir, ele vai falar que não faz. Então você, como amigo, deve estar sempre de olho e, assim, tentando sempre levá-lo para o tratamento. É assim que funciona. No caso dos familiares, a primeira coisa é se colocar à disposição desse dependente químico. Mas, caso ele não queira, é não prejudicar a sua vida. Porque a sua vida, ela não pode ser prejudicada porque uma pessoa não quer. Porque ele tem total consciência do mal que ele está fazendo a ele. Hoje em dia, as informações são diversas. Hoje em dia a internet tem muita informação. Então todo mundo sabe muito bem que não deveria nem ter chegado perto da droga. Mas já que chegou, essa pessoa tem que ter a consciência que ela tem que lutar para sair também. Então, se você acolhe e ele não quer, você não deve passar a mão na cabeça. E também eu vejo muitos familiares que fazem uma coisa que eu acho assim incrível. Se tem uma festa, fala ninguém bebe. Gente, ele não vai estar só com você, não. Ele vai estar em vários outros lugares. Então, é lógico, você não vai pegar uma bebida quando a pessoa está em tratamento, que ela começou ontem o tratamento. Mas eu estou dizendo, essa pessoa já tem uns 2 anos que a gente chama de limpo, né? Essa pessoa está com a doença paralisada há 2 anos e vai acontecer uma festa. Aí você vai falar com seus convidados, não beba? Então, você não está colocando essa pessoa realmente como uma pessoa com controle. E se ela não tem controle, ela precisa de tratamento. Então, a gente volta atrás. Eu respondi? Eu estou falando tão rápido, tentando aproveitar o máximo de tempo, porque a gente já passou de 1 hora aqui. Não, fica tranquila, a gente já está chegando aí na reta final, vai dar para finalizar tudo. E qual é o papel da abstinência na recuperação de um dependente? É a principal. Aí, realmente, a abstinência é o principal passo, né? Porque é ali que ele vai desintoxicar, é ali que ele vai ficar um tempo longe da droga. Quando a gente fala que ele vai ficar um tempo longe da droga, significa que o cérebro dele vai estar se reprogramando. Porque ele não vai ter mais algumas liberações de hormônios, né, que a gente usa a droga e acontece, e ele vai começar a voltar ao normal. Existem casos que já está muito grave, que isso nunca vai acontecer, vai precisar para o resto da vida usar medicamentos, né? Então, mas a gente está falando de pessoas que vão entrar para uma abstinência e essas pessoas vão ter um autocontrole, vão conseguir conviver, né, com a doença, mas que não foi comprometido o cérebro. Porque se caso houver um comprometimento, a gente conhece algumas pessoas, a pessoa tem problema na fala, e aí sim, para o resto da vida ela vai precisar. Mas, falando do lado bom, a pessoa procurou a tempo e ela iniciou uma abstinência, ela vai fazer a limpeza, vai desintoxicar, e com 2 meses, mais ou menos, o cérebro já vai estar voltando a fazer a sinapse direitinho, ele já vai ter a dosagem hormonal certa, que vai desencadear, por exemplo, com as emoções, porque se a gente falar da alegria, a alegria também às vezes dá palpitação, dá o frio na barriga quando a gente fala de paixão, que é uma droga, né? Como se fosse uma droga. Aquela sensação é uma das sensações que o dependente químico sente. Então, ele para de sentir quando ele está usando droga direto. Ele não tem. Então, por isso, a maioria deles acabam com relacionamento. Porque ele não tem mais isso, ele não tem mais a vontade, nem mesmo do sexo. Porque a droga substitui tudo. Entende? Então, quando a gente fala da desintoxicação, é o passo mais fantástico que um dependente químico pode dar. É o primeiro passo e é o passo que ele vai dar para a libertação dele e da família. Legal.
E como a terapia pode ajudar a prevenir também as recaídas. Pois é, quando você está em tratamento, nós vamos ter uma abordagem voltada toda para a recaída. Então, nós vamos ensinar essas pessoas a como realmente se comportarem perante ao adicto. Porque ele vai ser adicto sempre, né? Ele é dependente químico, não existe cura ainda, eu espero que um dia possa ter. Mas aí quando você vai fazer esse tratamento, a gente vai ter alguns instrumentos, né? E a gente vai utilizá-los, né, como questionários, vamos mostrar quais são as principais características. E as principais características, eu vou tentar passar um pouquinho aqui. Claro que eu estou sendo generalista, mas as principais ele começa novamente sair muito, ele começa a ficar agitado, ou ele começa a ficar ansioso, porque a recaída, ela não acontece com o uso da droga. Ela acontece quando ele começa a pensar na droga. E ele dá vários sinais para a família, porque ela, por todo o tempo, ela vai estar sendo muito bem instruída, né, do que acontece para acontecer a recaída, e ele também. Então, a primeira coisa que ele deve fazer é procurar o terapeuta e falar, olha, eu estou a ponto de ter a recaída. A gente fala que a recaída é quando ele pensa. Quando ele volta a pensar, já é recaída. Então, é observar o comportamento. Eu acho que o melhor é sempre observar o comportamento do indivíduo, porque ele vai ficar diferente. Uhum. Soraya, eu amei o nosso papo, o tempo aqui acho que vai acabar e corre o risco de cair e não salvar a live. Então, queria agradecer muito a tua presença. Quem sabe outro dia a gente faz e continua o bate-papo aí, com certeza foi muito informativa para quem está aqui e para quem vai assistir depois. Só para a gente encerrar, então, eu queria que tu deixasse, né, uma mensagem final para as famílias que estão enfrentando o problema ou que ainda não tiveram a coragem de buscar a terapia. Olha, o que eu acho de mais importante, né, com uma família que tem um adicto, é encarar a situação, sabe? E não tenha medo dessa situação, não. Encare, enfrente, procure ajuda, ainda que não seja por um terapeuta, procure esses grupos de ajuda, busque informações, é a única maneira que você vai ter de realmente libertar, né, o seu parceiro, o seu familiar, o seu namorado, dessa carga tão pesada que é viver no mundo das drogas. E assim, Carol, eu queria te agradecer muito, você é maravilhosa. Eu queria até deixar um comentário aqui, eu peço muitas desculpas, porque, como todos, eu também tenho minhas limitações, e a minha é essa. É o encarar uma câmera, tá? Nossa, então, assim, mas foi super bem. Meu Nem parece. Deus, olha, eu falei isso no dia de tirar fotos, eu tenho pânico de verdade. Então, eu realmente estou aqui porque eu enfrentei meus medos. Então, eu Olha, peço parabéns, a você, arrasou, tá? minha querida, eu te agradeço. E olha, se, né, ficou alguma pergunta ou eu não entendi direito, vocês podem mandar para mim. Imagina. E eu faço Pode questão mandar de no direct. responder. Carol, muito obrigada. Você é sensacional. Obrigada por ter me direcionado e ter também dividido comigo. Você viu? O seu acolhimento me fez ficar um pouco mais tranquila aqui. Imagina. É isso. Tem que começar a fazer live, ó. Já vou incentivar aí no teu perfil agora para informar o pessoal também. Faz lá, abre o bate-papo, caixinha, que com certeza é um assunto que, né, as pessoas às vezes têm vergonha de ir atrás, de buscar ajuda, mas precisa muito e tenho certeza que ajudou muita gente aqui hoje. Gente, olha, um abraço a todos e tenham certeza, eu não sou contra dependentes químicos e nem estou fazendo julgamento de nenhum de vocês. A única coisa, né, o meu único objetivo é ajudar vocês, mas para ajudar vocês eu tenho que ser clara e levar a realidade. Então é por isso que às vezes eu falo, né, eu coloco um pouco mais de pressão, porque eu acredito que só dessa forma a gente vai conseguir se livrar das drogas, né? E vamos lá, Carol. Beijo a todos que estiveram aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada, Tchau, boa Soraya. noite. Amém. Tchau, tchau. Tchau.